Olá pessoal, boa noite. O SEM Podcast está no ar mais uma vez. E a nossa convidada especial de hoje é Ana Maria Sintra. Ana, seja muito bem-vinda. Prazer é todo nosso em estar aqui participando pela primeira vez do seu programa, né? E poder estar apresentando o meu trabalho, né? Que, como se diz, a gente começou há muito tempo e há pouco tempo que conseguiu ser lançado no mercado. Ana, seu primeiro livro foi Sítio Boa Esperança. O que te motivou a escrever esse livro? Olha, desde jovem eu já sentia que eu tinha um dom assim, diferente. E como eu casei muito nova, aquele sonho de todo jovem, né? E, como se diz, através de um sonho, eu comecei e não consegui parar mais. Depois veio o Recomeço. Por que Sim. esse nome, o Recomeço, esse tema? Olha, o Recomeço é o segundo livro, o segundo volume, que conta a história, né, do personagem recomeçando uma nova história. Mas tem alguma coisa a ver com relacionamento, casamento, alguma coisa assim ou não? Não, nada a ver. Como eu disse, casei muito nova e comecei a escrever mais ou menos com uns 18, 19 anos, então não tem nada a ver, né? E a gente foi trabalhando aí nesse contexto. E esse aqui, Ventos Frios, Tempos Nebulosos. Olha, esse aí fala de várias coisas, abrange algumas coisas assim que acontecem hoje em dia, ainda acontecem, principalmente fala um pouquinho também sobre a violência contra a mulher. Então, assim, é um livro que pesa um pouquinho, às vezes o leitor ler, mas é totalmente, como se diz, qualquer criança pode ler os livros. Ele fala sobre a violência contra a mulher? Sim, desde o início do Sítio Boa Esperança, conta um pouco, é uma jovem muito nova, onde os pais obrigam ela a se casar com um homem mais velho, e é um livro que conta uma história de tempos antigos, onde, como se diz, o marido mandava e a esposa tinha que obedecer. Então, essa história, o início fala, depois no segundo livro fala também um pouco disso, contra a violência contra a mulher, e só depois que foi, né, melhorando mais a convivência dos personagens. Certo. Mas na sua opinião, você acha que os tempos mudaram, as mulheres quebraram esse tabu? Ou você acha que ainda tem muitas mulheres ainda que os maridos mandam ainda dessa forma? Com certeza. Hoje a gente acompanha a mídia social e a gente pode ver quanto, né, feminicídio, quantas agressões, e isso deve ser mudado. Quanto ao livro, na época, eu não tinha muito esse ver, mas lendo o livro hoje, as personagens, principalmente as mulheres, eram castigadas, eram humilhadas, então tinham que fazer o que o marido mandava. E hoje em dia a gente pode colocar isso em pauta do que eu escrevi há mais ou menos 30 anos atrás. Retrata muito bem, muitas vezes, o que as mulheres passam hoje em dia. Você acha que isso tem a ver um pouco com os relacionamentos de hoje em dia, que estão durando bem menos do que os casamentos de antigamente? Olha, com certeza. Hoje, antigamente, a mulher ela foi educada principalmente, né, para respeitar e obedecer às ordens dos pais e depois dos maridos, né? E hoje em dia também ainda existem isso, só que eu vejo como escritora, como mulher, que hoje em dia as mulheres estão buscando uma dependência financeira e a partir dali, elas estão conseguindo
não conseguindo, elas, na mente delas, elas acham que se comparando financeiramente com o marido, ela pode sair de casa, ter a sua vida própria. Então, hoje em dia, está muito relativo isso. Por isso, tá bastante a separação. Mas você acha que esse apoderamento das mulheres, de uma certa forma, não acaba estragando o relacionamento? Assim, elas querem bater de frente com o homem, querem ser igual ao homem, isso acaba influenciando numa separação, algo assim? Sim, com certeza. Apesar que hoje ainda o machismo, o narcisismo em si, às vezes as mulheres tendo ali a sua dependência financeira, é como tipo assim, ela querer bater de frente, e muitas vezes elas estão mais exigentes hoje em dia, porque nós mulheres, não é porque a gente tem uma dependência financeira que a gente é obrigada a tolerar, né, o machismo, muitas vezes as violências domésticas, violências psicológicas, que acabam fazendo com que a mulher se sujeite a muitas coisas, né, que o homem acaba fazendo dentro de casa. Porque muitas vezes o homem, ele usa um tipo de máscara, e lá fora, com os amigos, ele é uma pessoa alegre, trata a esposa bem, trata os filhos, né, com carinho, e quando chega em casa, ele tira aquela máscara e acaba maltratando a esposa, judiando dos filhos, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia está mais, tá maior o distanciamento do casal por causa disso. Mas você acha que a correria do dia a dia, o excesso de trabalho não acaba justificando, talvez, algumas mudanças de temperamentos do homem? Olha, hoje em dia, muitas vezes a gente percebe que o homem trabalha, com certeza, que é um dever dele sustentar a casa. Muitas vezes ele chega cansado, chega estressado, mas isso não é motivo para ele estar maltratando a esposa, maltratando os filhos. E hoje, assim, a gente percebe que a tecnologia avançada tem feito muito isso em casa. Porque eu me lembro, assim, quando eu me casei, até uns 25 anos atrás, que não tinha tanta tecnologia, eu e o meu esposo, nós tínhamos muito diálogo. Então, assim, desde que a gente casou, eu casei muito nova, a gente tinha aquele pensamento, né, de ser dona de casa, de ser responsável, ter os filhos, não trabalhar fora e só o marido sustentar, né, a família. E hoje em dia a gente percebe que com o avanço da tecnologia, as famílias estão se distanciando. Muitas vezes, assim, até acontece em casa. O esposo chega, a gente faz de conta, eu tô na cozinha trabalhando ali, arrumando o jantar, e o esposo tá na sala com o telefone e tal. E antigamente não existia isso. Então, assim, a gente sentava, a gente conversava, na hora que a gente ia jantar, era junto, tava ali a família sentada ali no sofá ou, né, no cantinho onde a gente tinha para fazer as refeições, então a gente estava sempre junto. E hoje a tecnologia está tirando isso, principalmente dos casais, né, essa união, e também essa união com os filhos, porque hoje em dia é mais fácil mandar uma mensagem, né, pelo WhatsApp do que às vezes ter um diálogo, onde ali poderia surgir uma discussão, uma briga, levar, né, uma discussão, uma briga. Isso não só no matrimônio, mas hoje em dia até no próprio namoro, né? Acontece isso, né? Essa questão
como diz, aquele namoro virtual. Você tá com uma namorada aqui, mas um tá com o celular, o outro tá com o outro. Com certeza. A gente percebe hoje, Charles, que os jovens, né, por influência do celular, do notebook, principalmente do celular, ah, ele está tirando dos jovens também esse tempo de sentar, de conversar, de falar, olha, eu sou assim, eu gosto disso, entendeu? É só mensagem, né? É mensagem para lá, mensagem para cá, e aí isso também acaba estragando bastante e acaba influenciando a relação dos namoros de hoje em dia. Mas você acha, na sua opinião, que tem a ver com os tempos modernos, essa questão? As Tem. pessoas têm aquela obrigação de acompanhar a modernidade? Não, com Não, certeza não. não. Assim, no meu modo de ver, de pensar, porque assim, eu gosto de sempre estar observando. É, eu acho que cada um faz a sua escolha, né? Mas assim, nos tempos de hoje, se fosse no meu modo de ver, de viver hoje, eu faria diferente. Porque casada, né, como se diz assim, a gente tem as dificuldades, a gente tem os problemas, às vezes a gente tenta resolver com diálogo, mas é igual eu falei, a tecnologia está destruindo os jovens, está destruindo as crianças, está destruindo o ser humano. Eu posso te confirmar isso. E destrói realmente até a família, né, Ana? Com certeza, porque é igual eu te falei, faz de conta à noite, chega à noite, a gente quer estar junto com a família, né? Com o Acabou esposo. aquela roda de conversa, né, que o pessoal ficava até de Acabou, noite. igual assim, igual eu acabei de falar, na minha época, eu e o Sérgio, quando a gente tinha problemas, que seja ele financeiro, que fosse emocional, alguma coisa assim, a gente sentava no sofá. Muitas vezes eu falava, amor, a gente precisa conversar. Então ali eu falava e ele escutava e falava, não, então vamos mudar, vamos tentar fazer assim, assim. Ou às vezes eu também falava, olha, eu não estou gostando do jeito que você está, né, Fazendo, né? fazendo, né? E graças a Deus dava certo, porque a gente tinha aquele diálogo. Em relação aos filhos também, a gente tinha tempo de sentar, de pegar o filho no colo, né? De cuidar com carinho. E como eu não trabalhava fora, nunca trabalhei fora, a gente tinha mais tempo, principalmente na educação também dos filhos. E então, assim, com certeza, isso ajudou demais, assim, até hoje, assim. Só que hoje, igual eu te falei, a tecnologia está entrando dentro das casas e destruindo as famílias. E antigamente, né, era muito difícil uma mãe deixar um filho na creche, né? Isso foi bom você tocar nesse assunto, porque eu tenho uma filha casada e ela queria trabalhar. Então, assim, eu fui sincera com ela. Eu expliquei, elas lembram, né, como elas foram criadas e estavam ali sempre brincando ali em volta da casa, faz de conta machucava, a mãe estava ali presente para acudir, para soprar o machucadinho, para dar amor, carinho, dar o banho, mamadeira. E hoje em dia as mães, talvez assim, muitas pessoas vão às vezes até me criticar por causa disso. Mas assim, hoje em dia as mães não, vamos falar assim, as jovens, elas já casam pensando em ter o filho e aí
assim que voltar o tempo do trabalho, elas voltam a trabalhar e deixam os filhos com os avós, ou então deixam os filhos na creche. Então, assim, para mim, isso é uma coisa maternalmente injusta. Mas você acha que naquela época não era mais fácil o pai trabalhar e deixar? Porque hoje em dia, igual eu te falei, os tempos estão mudados, as coisas estão mais caras. Hoje em dia é muito difícil só o marido trabalhar. Olha, cada caso é um caso, porque muitas vezes a gente, eu mesmo conheço casais que o marido consegue suprir tudo para dentro de casa, não falta nada, mas é o que eu também falei, vou falar novamente, a mulher, ela quer ter Liberdade. a liberdade financeira. Então, muitas vezes, o marido consegue suprir a casa, as coisas de casa, mas a mulher quer fazer tipo como se fosse uma competição. Eu não descarto também, porque há muitos casos em que o esposo não consegue, né? Porque o trabalho hoje em dia, como se diz, o salário, né, não é tão bom, né? não é tão bom, e aí a esposa, por necessidade, acaba tendo que procurar um serviço. Aí no caso, eu apoio, sabe? Mas quando, às vezes, famílias que têm uma condição financeira que consegue suprir todas as necessidades, eu acho, assim... Bem melhor estar com a mãe, né? Sim, melhor estar com a mãe. A mãe está presente. A mãe está presente porque o filho, ele sente a falta da mãe. E às vezes a mãe sai de casa, às vezes sem precisão. Minha esposa trabalha, sabe? E assim, eu sei o quanto meu filho sente a falta dela. Porque quando ela está trabalhando, eu chego um pouco mais cedo e ela chega mais tarde. Então, quando eu vejo ele assim chorando por causa dela, sentindo aquela falta, né, do cheiro. Isso. Porque por mais que que eu sou pai, não é igual a mãe. Não tem nem comparação. Pai, é um pouquinho né, diferente. você sabe muito bem disso, Sim, né? Então, não tem comparação. O cheiro da mãe que ele sente, né, o cheiro do leite ali. Então, eu sinto isso na pele. Eu sei o que você está falando. Realmente não é fácil. E não é fácil para ela também. Eu vejo que ela sai ali com o coração na mão. Sabe aquela vontade, não quero ir, mas eu tenho que ir, sabe? Isso. Nesses casos assim, a gente vê que é por necessidade. Mas há casos também que é vaidade. Vaidade. Porque assim, eu falei para ela, eu preferia que ela não trabalhasse, né? Mas uma também que ela acostumou a trabalhar também, né? Você tocou num assunto aí que eu sempre converso com a minha filha, principalmente a solteira, a moça que começa a trabalhar antes do casamento, muitas vezes, sem precisão, ela sente a necessidade de continuar o trabalho, porque ela foi acostumada a ter o dinheiro dela, a questão financeira, né? Então, assim, às vezes nem precisa e ela já coloca a criança na creche com 6 meses ali, já começa a trabalhar, às vezes sem necessidade. Mas assim, igual eu te falei, às vezes a necessidade faz a gente dar os pulos, né? Sim, e igual você disse da sua esposa, se é necessário, não tem problema, né? Quando a esposa precisa trabalhar por necessidade, a gente sabe, a gente reconhece que ela precisa ajudar a suprir a casa também, porque a gente não vai deixar os filhos passar necessidade, mas há casos que não precisam, não tem lógica. Não, eu falo isso porque, olha só, não sei se é naquela época, meu avô faleceu com 83 anos. Então ele teve 9 filhos com a minha avó. 9 filhos. E escadinha, um atrás do outro. E ele dava aula na época. Então,
Já teve época dele ficar 1 ano sem receber pelo Estado. E assim, minha mãe dizia que às vezes eles comiam alguma coisa ali, outra coisa ali, às vezes pegava alguma coisa no lote de um vizinho ali, alguma verdura, alguma coisa, e foi... E minha avó, assim, sempre trabalhou dentro de casa, né, cuidando dos 9 filhos. Certo. E às vezes dormiam 3 numa cama só, até 4, e os homens dormiam numa cama, as mulheres em outra, e aquele pelejo. E assim, todo mundo viveu, todo mundo cresceu, ninguém morreu, assim, por isso. Por quê? Você acha que hoje em dia as mulheres têm que trabalhar? Não conseguem viver daquela forma mais? Olha, assim, é interessante porque, igual você falou, o meu caso também foi assim, a gente foi criado com dificuldade, meu pai era doente, como se diz, a minha mãe, é, fui nascida e criada na chácara, então assim, a gente via a necessidade da minha mãe trabalhar junto com meu pai, tá do lado dele, mas no trabalho eles estavam ali sempre perto de casa, então a gente não sentia tanta falta. Agora, essa questão da mulher trabalhar hoje em dia, eu não descarto, eu não condeno, Você não é contra, né? não sou contra, né? Mas só no caso de necessidade. E é tão interessante assim que naquela época, no caso minha É igual eu te mãe, falei, assim, desculpa te cortar, sim, para que mais necessidade que a do meu avô? Com 9 filhos pequenos, não ganhava bem, e ainda ficou 1 ano sem receber pelo Estado. e viveu. E viveu. Sim, a gente também passou por dificuldades. Meu pai tinha problema de coração, então ele poderia a qualquer hora, né? Então, assim, eu assim, é relativo, sabe? Eu sei que os tempos mudaram, só que hoje a família, vamos dizer assim, ela quer, tipo assim, viver uma vida melhor. Ela quer, como se diz, acompanhar a modernidade. Então, assim, no caso faz de conta, eu vejo o meu amigo ali, às vezes comprou um carro novo, tem uma casa boa Uma e tal. competição. Hoje virou competição, isso, uma competição. Então, assim, antigamente a gente vivia com o que a gente tinha, né? A gente não trabalhava em excesso como as pessoas trabalham hoje em dia. Às vezes isso pode acarretar, assim, a gente vê, né? O esposo chega cansado e a esposa também já chega cansada, ali já tem a mulher já tem os afazeres para fazer, muitas vezes o marido não ajuda e eles querem crescer financeiramente e muitas vezes mostrar ali para a sociedade que eles conseguiram comprar isso, comprar aquilo e ter um carro do ano e tal, e muitas vezes isso é o que está fazendo com que as famílias acabam gerando ali um certo desconforto entre ali a família. Outra coisa assim que eu percebo hoje em dia, os pais querem tratar, cuidar dos filhos, né, dando o melhor para os filhos financeiramente. Compra um tênis mais caro, uma calça de marca, porque o colega tem uma calça de marca, eu tenho que ter. Então, os adolescentes hoje em dia já crescem desde pequeno com com esse pensamento. Ele vê o colega e ele também quer. E ele acha que o pai tem a obrigação de dar. Sim, e isso começa na infância. Esses dias mesmo, escutando uma mãe contar, o pai viajou e ela foi para o shopping, gastou lá não sei quantos mil, e aí o filho foi escolher um tênis que custava 900 e tantos reais. O pai, caminhoneiro, não sei o valor, né, do salário dele,
mas a mãe o menino de 4 anos escolheu um tênis de 900 e poucos reais, e a mãe comprou o tênis para os 2 filhos. Então, assim, nós estamos vivendo uma geração em que, desde pequeno, os próprios pais já estão colocando os filhos num mau caminho, vamos assim dizer. E aí criança de 2 anos com um tablet na mão e joguinhos, e aí vai crescendo, ele quer cada vez mais, ele exige cada vez mais, e chega um ponto que às vezes os pais não dão mais conta. E aí é onde os adolescentes, os jovens começam a se revoltar contra os pais, querendo mais e mais e mais. E igual uma coisa assim que eu até gostaria de perguntar para você, na sua época, na minha época, os jovens recebiam mesada? Que eu saiba, não. Que eu não tive nenhum amigo que recebia mesada, não. A gente só vê isso em novelas, né? Não, mas hoje o cotidiano como se diz, a própria sociedade criou essa mesada que tem que ter, os filhos têm que ganhar uma mesada todo mês. É tão interessante que assim, os pais, além deles suprirem a necessidade dos filhos, ainda tem, né, os filhos, não sei se exigem ou se são os pais que começam Vontade própria, né? da vontade própria, começam com essa mesada e aí cada vez aumenta mais, e isso vai destruindo a família. Você acha que mesmo se os pais tiverem uma condição financeira boa, você acha que... Olha, no meu modo de pensar, eu acho que não. Porque às vezes pode chegar um dia que você não vai ter como dar essa mesada para o filho e ele vai acabar exigindo de você. Ou, como se diz, aí você não vai conseguir dar essa mesada e aí começam como se diz, as brigas, As revoltas, revolta, né? Porque ele recebia uma certa quantia e agora não tem mais. Então, assim, hoje eu falo para você que muitas coisas que estão acontecendo hoje são culpa dos pais, da educação desde a infância. Isso pode abrir portas até para outras coisas, né? Porque às vezes a criança está no celular lá mexendo e nem sabe quem que está por trás dele conversando com essa criança, né? Com certeza, a gente ouve os noticiários, participa da vida cotidiana de alguns conhecidos também, aqueles joguinhos, né, que você joga e a pessoa finge, né, que é, sei lá, né? Hoje tem um tal de Roblox, até que a delegada Aline Lopes, ela tá batendo muito forte contra isso. É muito perigoso. Sim, a gente tem até inclusive conhecidos que acabaram perdendo a vida com esse jogo. Então, assim, os pais hoje em dia, já que os filhos estão como se diz, nesse tempo da tecnologia, os pais têm que ficar de olho, porque a gente não sabe com quem que a gente está conversando, né? Uhum. Inclusive, assim, hoje a inteligência artificial, ela modifica a voz. Sim. Então, você às vezes acha que está conversando com uma pessoa séria, com um conhecido, e de repente você está conversando com uma pessoa... Um criminoso, assim, né? Um criminoso, um pedófilo. Assim. Então, assim, os pais, eles têm que estar muito atentos a isso, né? E o que você tem a dizer para aqueles pais que dizem que a única maneira de deixar os filhos quietos é deixar com o celular na mão? Olha, eu fico triste, porque a gente tira base, vou falar aberto, dentro de casa mesmo, né? A minha filha, ela tem celular, então assim, eu sou uma pessoa que eu não mexo muito, ela é de maior. Então, assim, o que eu faço? Eu converso, explico, desde quando a gente deu o primeiro celular para ela, a gente conversa, explica, ela mesmo vê os noticiários,
muitas vezes ela mesmo que chega e me conta as coisas, né, que está acontecendo ali. Eu não gosto muito de jornal, essas coisas, mas a gente tá ali às vezes e acaba vendo coisas e a gente acaba se entristecendo, porque o jovem muitas vezes ele é maior de idade, já sabe cuidar da própria vida, mas ele não tem um emocional às vezes para estar lidando com certas coisas que aparecem na internet, né, com esses joguinhos aí que acabam fazendo com que os jovens tirem a própria vida ou até tirar a vida da família. Eu falo por experiência própria, sabe, Ana? Eu, quando tinha até meus 23, 24 anos, eu penso hoje comigo, né? Na idade que eu tô hoje, eu penso, nossa, gente, eu entrava em cada lugar, acho que nem armado eu tinha coragem de entrar. Assim, fazer cada coisa que, assim, eu fico pensando, gente, eu era louco. Mas talvez imaturidade também, né? Imaturidade, Imaturidade, né? A gente não tinha um pensamento ainda formado, algo assim. Não sei, talvez era por falta de responsabilidade, né? Porque assim, cada jovem, ele tem o tempo certo do amadurecimento. Eu fico assim, lembrando da época da minha juventude, quando eu tinha meus 14, 15 anos, muitas vezes a minha mãe pegava e explicava as coisas e falava assim, olha, isso não pode, isso não tá certo, e a gente não fazia. Então a gente tinha uma certa maturidade e a gente tinha aquele respeito de respeitar os nossos pais, as ordens deles, né? E o que a gente vê hoje em dia é totalmente diferente. Assim, a gente fala, mas não em todos os casos. Tem casos, como se diz, que podem acontecer. Mas eu me casei com quase 17 anos, né? Muito adolescente, bem nova. E quando eu me casei, a gente já tinha aquele pensamento: eu vou me casar e eu vou viver até quando Deus me chamar, né? A gente tinha com 17 anos, a gente já tinha aquele pensamento: não, eu vou me casar para viver a vida toda. E hoje em dia a gente não As tem pessoas isso. já casam, a maioria já casam pensando em separar. Sim, com certeza. Hoje em dia, assim, os jovens estão. Parece que eles estão Assim, a gente brincando com não, a vida. a gente não pode generalizar, dizer todo mundo, né? Mas, sim, Não. muitas pessoas hoje em dia já casam pensando em... Não, e é assim, muitas vezes os jovens estão namorando ali e a gente escuta, fala, se não der certo eu volto para casa dos meus pais. Então, não quer dizer, ele não tem aquela responsabilidade, aquele comprometimento de ver, de saber, de pensar que o casamento é para a vida toda. Não importa se a gente tem as discordâncias, se o casal tem problemas, tem que ser resolvido ali entre os dois. Mas hoje em dia tá muito difícil e eu julgo que muitos, não todos os casos, essa questão da moça começar a trabalhar, ter o dinheiro dela e pensar, se eu não der certo, eu me separo, volto para a casa dos meus pais e vou viver a minha vida. Vou continuar trabalhando e ali deixa a vida rolar, né? Ana, na sua opinião, como esposa, como cristã, como uma poetisa também, você acha que é possível reconciliar um casamento, mesmo após a descoberta de uma traição? É possível sim, porque quando a gente tem religião, quando a gente está dentro da igreja, quando a gente conhece ali o fundamento, né, não importa qual religião seja, a gente faz é como se fosse vamos dizer assim, um pacto, né? Não é, como se diz, uma coisa ruim. A gente faz ali, a gente faz Pacto um do bem. juramento, Um pacto do bem. e isso, um juramento de respeitar o outro, amar, né? E respeitar até o final da vida. Só que
parece que as pessoas não veem isso como uma coisa séria. Hoje, muitos casais, eles estão brincando de viver o casamento. Eles não dão muito valor a esse, como se diz, a essa união, e acabam se separando tão rápido. Não por falta, talvez, de estabilidade financeira, mas por falta de intolerância. Um não aceita o que o outro fala. E aí é o que eu falei: é preciso ter bastante comunicação pessoal, né? Diálogo ali, conversar e tá, sabe, o perdão tem que entrar. O perdão é a primeira coisa que o casal tem que ter, porque a gente é humano, a gente falha. Ana, na minha opinião, eu vejo que tem muitas pessoas que dizem que casamento é uma cruz, mas para mim, casamento é alegria. Aquelas pessoas que dizem que casamento é uma cruz é porque talvez casou com a pessoa errada, escolheu a pessoa errada e casou no momento errado, né? E quer dividir essa culpa, né? Fazer uma amortização, colocando a culpa nos outros, né? Querendo dividir a culpa com os outros casais, né? Não, casamento é assim mesmo, casamento é ruim, casamento não presta, casamento é isso, é aquilo. Eu acho que as pessoas hoje em dia estão fazendo um marketing muito pesado contra o casamento. Ah, não casa não, pra que casar? Fica solteiro é melhor, e você vai ter filho, depois separa, tem que pagar pensão, isso, aquilo, sua despesa vai aumentar, fica solteiro mesmo, não é? Você vê isso hoje em dia? Bastante. Hoje em dia, assim, principalmente porque a gente observa. Eu sou muito observadora e eu vejo assim a juventude de hoje, ele não quer um relacionamento sério. Então começa a namorar e já começa a convivência junta, né? Estão ali namorando, mas já estão morando juntos, né? A moça na casa da mãe, o rapaz na casa do pai. E isso é negativo, é muito negativo, porque as pessoas hoje em dia, elas não. Muitas delas conhecem, sabem o que é certo, o que é errado. A gente, né, eu como se diz, 31 anos de casada, vou fazer 32 anos de casada. Então, assim, a gente percebe que a religião hoje em dia, ela tá ficando em último lugar. Sim. A gente percebe que os jovens não estão tendo muito respeito, né? No caso, eu sou católica, então o sacramento do matrimônio para a gente é uma coisa muito séria e hoje os jovens não. É tão interessante que hoje você quase não vê jovens nas igrejas. Então isso é como se diz, ou foi uma falha dos pais de estar ensinando a religião para os filhos desde pequenos e acabam crescendo no mundo e aí depois vem as consequências, porque às vezes um dos dois às vezes arruma uma pessoa que não é boa índole e aí ali às vezes a moça engravida e é obrigada a casar, né, vamos dizer assim, e acaba depois se separando pouco tempo depois, porque não estão levando a sério o sacramento do matrimônio. E eu vejo assim, Ana, também que tem muitas colegas, né, que eu tenho, que não casaram, né, decidiram ficar solteiros. Tem amigos também que não casaram, decidiram ficar solteiros, mas vivem a vida deles tranquilo e tá tudo bem também, né? Olha, depende da vida que a pessoa leva. Se ele leva uma vida de castidade, tudo bem, né? Conforme a Igreja Católica fala, como se diz, se a pessoa resolve ficar sozinha, ela tem que ficar sozinha. Mas a partir do momento que ela começa a viver uma vida badalada, como se diz, nas festas, fazendo coisas erradas, né? aí a gente já fica um pouco triste, porque a gente sabe que uma pessoa que tá na vida errada, ele não vai acabar muito bem.
né? E isso a religião católica não permite, né? Então, se a pessoa quer viver sozinha, que ela viva sozinha, né? Sim. Pode ter os amigos e tudo, mas desde que ela tenha uma vida de castidade. Olha, o que que a música do Padre Zezinho, Oração da Família, o que que você sente quando ouve aquela música? O que que você lembra? Se você pudesse resumir aquela música com suas palavras, o que você diria? Ela fala tudo, né? Que a família comece e termine Sabendo onde vai? sabendo onde vai. Então, assim, se a pessoa resolve receber o sacramento ou que seja a se casar na sua religião, a pessoa tem que assumir um papel. Então, nesse ponto, essa música do Padre Zezinho, ela fala tudo. Como se diz, a gente que tem o pé firme na religião, a gente percebe que o Padre Zezinho fala muito bem sobre a família. Então, assim, é muito gratificante a letra dessa música, porque ela nos ensina muita coisa. Você sabia que o Padre Zezinho ele é um dos maiores aconselhadores de casais do Brasil? Sim, a gente acompanha a Canção Nova, palestras, né, falam muito sobre a família e no meu modo de ver, de pensar, os casais de hoje em dia estão deixando muito a desejar, porque o sacramento é uma coisa assim que quando você está no altar, você faz um juramento. Então é você, o seu esposo e Jesus ali na sua vida. Então, se você leva uma vida certa, né, conforme o que a Escritura manda, tá tudo bem. Mas hoje a gente vê muito na igreja, assim, pessoas que estão ali, mas o coração delas está em outro lugar. Então a gente tem que pensar muito bem no que a gente faz, porque um dia a gente vai pagar por isso. Sim. E a gente paga um preço muito caro pela imaturidade, né, Ana? Sim, com certeza. Pelas decisões erradas, né? E como, né? Muitas vezes, assim, a gente tem um aconselhamento da mãe, do pai, olha, não namora esse rapaz que não vai dar certo e tal. Isso aconteceu comigo. Eu tinha 15 anos, então conheci uma pessoa e não era boa índole. Então minha mãe chegou e conversou e eu entendi, né? E passados esses anos de casamento, a gente foi e teve essa certeza do que a minha mãe falou. Então, assim, hoje é um casal que o marido trai a esposa trai o marido. Então, assim, foi um livramento. Como se diz. Ana, mas falando em fidelidade, na sua opinião, você acha que é fácil para um homem casado, assim, manter a sua fidelidade? Hoje em dia você abre as redes sociais, o que você mais vê, com todo respeito, é a mulher bonita. É a mulher com aquele corpo, com aquela roupa, com aquela boca, com aquele olhar, com aquela... E assim, como você vê essa questão do lado do homem, né? Que o homem é mais instinto, né? De visual. Sim, o homem tem mais dificuldade. Eu sempre converso com meu esposo, a gente tem esse diálogo, e aí ele mesmo fala, às vezes ele chega e comenta, fala, olha, hoje eu tive um dia meio difícil, vou te falar, porque se alguém chegar e contar para você, você já está sabendo, né? Então, assim, para o homem é mais difícil nesse ponto e hoje as mulheres estão assim, não todas, é claro, mas assim, as mulheres hoje em dia estão muito liberais, principalmente a gente vê roupas, né, um pouco indecentes, e isso gera um certo constrangimento para aquele homem que tem a fidelidade, né, que é fiel. Existem sim muitos homens fiéis, com certeza. Não estou falando que todos têm, como se distraem, mas os homens que têm Deus no coração, vamos assim dizer, eles conseguem se afastar
e como se diz, manter, né, o relacionamento apenas com a esposa. Mais fácil não é, né? Não, fácil não é. A gente, muitas vezes, a gente percebe que o homem mesmo, às vezes ele, né, dá uma olhadinha ali e tal, mas assim, a gente percebe também que, no caso do meu esposo, tô falando aqui do meu esposo, ele tenta afastar, sabe? Ele desvia o olhar e tal. Às vezes a gente está na igreja e senta uma mulher na frente com uma roupa um pouco, né? E aí, às vezes, a gente muda de lugar, porque até dentro das igrejas está acontecendo isso. Esses dias eu estava até conversando com um amigo meu, ele evangélico, e ele falando para mim, até de você olhar com desejo é adultério, você está adulterando. Eu falei, mas de jeito é difícil. E quando você está olhando, tá tendo... Não, se você olhar e achar bonito, não é pecado, né? Não tem problema nenhum falar, nossa, fulano não é bonito, ou talvez fulana é bonita. Mas se você olhar e já desejar ali aquela pessoa, né, em certos pontos, aí você já está cometendo adultério. E isso vale não só para o homem, mas também para a mulher. A gente tem esse modo, a gente aprendeu, né, desde pequena, os pais nos ensinaram e a gente cresceu com essa convicção. A gente aprendeu a achar bonito, achar perfeito, ter um corpo perfeito e tal, mas se você desejou, você comete adultério, não tem problema. Comete adultério e aí, quando você morrer, Vai ter que pagar. vai ter que pagar. Mas assim, Ana, é complicado, né? Não é fácil, ainda mais para homem, né? É meio difícil. A gente tem que... Às vezes até brinca a Lorena, às vezes eu tô mexendo no celular, igual eu tenho meu podcast, né? E eu fico passando assim, de repente passa uma mais bonita, né? Ela, né, tá olhando, fala, tem culpa não, eu tô passando aqui e apareceu, o que eu posso fazer? Não, assim, é tão interessante você falar isso, porque o meu esposo, ele também mexe no celular. E tipo assim, eu não me importo, sabe? Às vezes ele tá lá mexendo e tal, e ele mesmo aprendeu. Quando ele tá ali mexendo, de repente sai Uma mulher bonita do né, nada. uma mulher Um cão do bonita, nada, né? ou mal vestida, ele já, puf, né, passa ali. Então, assim, às vezes eu vejo, eu percebo que quando ele faz assim rápido, é porque tem alguma coisa. Sai tentação. Sim, sai pra lá. Mas E a gente fala às vezes de homem, sim, mas às vezes até para as mulheres também. Hoje em dia, esses homens escandalosos também Tem, com certeza. E assim, no meu celular, a gente mexe, a gente olha, né? E às vezes acaba também vindo imagens que a gente não gostaria de estar vendo. Não gostaria de estar vendo, então é a mesma coisa. Inclusive, assim, eu diminui bastante, eu mexia bastante com o celular, gostava de ficar olhando e tal. E então, assim, eu fui percebendo que muitas coisas ali que você fica horas e horas e horas no celular não estão te trazendo nada. Perca de tempo, né? É uma perca de tempo. A gente podia estar fazendo tanta outra coisa, né? Então, assim, no meu caso, igual eu sou dona de casa, escritora, então, assim, eu procuro fazer outras coisas. Eu até sempre falo para minha filha caçula que ela gosta muito, às vezes, de mandar mensagem. Ela sai com o pai, às vezes, e aí ela fala, mãe, quando a gente estiver voltando, eu mando mensagem para a senhora. Aí eu falo, eu até falo assim, não, me liga. Eu não sou de ficar vendo mensagem toda hora que o celular faz o toque lá, que chegou a mensagem, né? Então, assim, a gente tem que ter essa temperança de esquecer um pouco do celular e tá procurando fazer outras coisas, porque senão a gente acaba o dia inteiro no celular, né? E as coisas ficam ali sem fazer. E o celular também é uma arma muito grande, muito forte, talvez uma das principais contra o casamento, né? Sim, como se diz, é bastante relativo isso, porque
no caso, assim, vamos dizer dos homens, também das mulheres. Às vezes, a gente conhece uma pessoa, conversa ali, a gente está num ambiente, a gente conhece a pessoa, e aí a pessoa vai, pega o celular e começa a mandar, às vezes, mensagem, né? Oi, bom dia, tudo bem? Como que você tá? Então, assim, se a gente for levar por esse lado e der espaço, a gente acaba Abrindo brechas, né? abrindo brechas ali, e aí o outro já vê e tal, escuta, acaba ali já começando, né, dar um Como certo diz assim, o desconforto, pessoal mais antigo, dando trela. dando trela. Então, a gente que tem esse conhecimento tem que ter muito cuidado. A tecnologia Ajuda bastante, mas ao ajuda mesmo tempo, bastante, né, mas ao mesmo tempo, se se você não não tiver tiver cuidado, cuidado, você acaba caindo um abismo aí, num né? abismo e não tem volta. Ô, Ana, só para dar uma resumida, nesse outro livro aqui, Letras que Voam, por que esse tema? Olha, esse tema aí, nós éramos, se eu não me engano, 10 escritores. Então, assim, acho que foram 3, mais ou menos, escritores que mandaram esse título. Só que para mim, o título não influencia muito, Não foi você que né? escolheu, não? Não, esse aí é um livro onde a gente, é, acho que se eu não me engano, 10 escritores mais ou menos, e cada um teve a participação de uns 6 ou 7 poemas. Então, assim, eu não gosto muito de sabe, discordando, mesmo que às vezes eu não goste muito, mas eu prefiro deixar a pessoa escolher, Mas sabe? assim, quem que escolheu esse tema? Foi um conjunto de pessoas ou foi uma pessoa só? Olha, foram mais os Aos editores. editores, né? Sim, a gente teve uma participação pequena, cada cada um teve uma pequena participação, Sim. mas o tema aí, o título, para mim, não significa Não muita tem coisa. importância. Não tem Esse aqui é um livro de importância. poesias, né? Sim, Então, para quem gosta de poesias, tá aqui, pessoal, ó. tá o livro de poesias aí, e são muito boas as poesias. Então, esse aqui foi o primeiro livro, né, da Ana. Sim, Sítio Boa Esperança. O segundo foi o Recomeço, né? Sexto. Recomeço. Não, o Recomeço fica sendo o último. O último? Primeiro veio Ventos Frios, que é onde fala também muito sobre a Que é esse mulher. aqui que a gente estava comentando Sim, agora, né? E depois vem o Recomeço, onde as coisas Recomeço. começam a melhorar. Certo. E aqui o último, livro de poesias, né? Sim, Letras além que desse Voam. aí, o outro, inclusive, até esqueci de trazer, é um mais abrangente também, um livro mais qualificado. E então, assim, eu tenho 2 antologias e esses 3 volumes aí. Inclusive, eu tenho esse aqui, ó, o Recomeço. Tem. Eu tenho ele. Eu fui na sua casa, né? Sim, sim. Então, assim, pra gente é uma coisa assim, pra gente escritor, no meu caso, que eu escrevi tão jovem, depois de vários e vários anos, o caderno guardado, a gente foi repaginando e aí foi aumentando e chegou o dia, né, que a gente conseguiu fazer o lançamento, foi muito bonito e a gente fica muito feliz de estar podendo realizar esse sonho, de lançar um livro. Como escritora, eu me sinto realizada nessa arte que eu não, assim, achava que nunca iria conseguir, mas com esperança, com também, assim, Perseverança, né? perseverança, a gente conseguiu realizar esse sonho. Ana, só para finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para aqueles casais que estão pensando em se separar? Olha, separação é uma coisa que acaba com cada um da família. Todos saem machucados, mas principalmente os filhos. Eu acho que o casal ele tem que lutar
ele tem que fazer o possível para não se separar, porque fica um filho para um lado, um filho para o outro, e no meu pensamento, assim, hoje, com mais de 40 anos, uma separação, ele acaba com toda a família. Não só o pai, a mãe e os filhos, mas ele destrói a família toda. Os pais, parentes, porque a gente tem pessoas que se separaram na família e a gente vê hoje tristeza no olhar de cada um deles. A gente também fica triste e o meu conselho é: pensa um pouco, perdoa mais, tenha mais tolerância, tirar um pouco a tecnologia da sua casa e diálogo, bastante diálogo. Tirar um tempo, final de semana, para você passar com a família. Coisa melhor você ir para um cantinho, beira de um rio e passar o dia com a família. Não tem coisa melhor, sabe? Esquecer um pouco a tecnologia, porque a gente vai chegar num tempo que vão ser poucos casais que vão estar juntos, viu? É isso. Ana, muito obrigado, tá, pela sua participação, muito gratificante, tá? E, pessoal, recomendo mesmo, viu? Todos esses livros que podem comprar sem medo, que é sucesso. A gente agradece, né, esse bate-papo, é muito importante. A gente falou vários temas que hoje em dia, muitas vezes fica aquele tabu, que não pode conversar, que não pode falar sobre isso, sobre aquilo, Então, assim, foi muito bom esse bate-papo, porque a gente pôde falar um pouco sobre a vida cotidiana, sobre os prós e os contras da tecnologia. E eu que agradeço pelo convite que o Charles fez e fico muito feliz e honrada em estar aqui hoje. Muito obrigado, boa noite, Ana. Boa noite.